Então hoje eu vejo pessoas nutrindo expectativas muito ruins, quer ver? Todo mundo emocionalmente saudável deseja uma coisa nessa vida: ser feliz. E tem gente que sequer sabe o que é ser feliz. Tá assim de gente que já é feliz, mas não é feliz porque não sabe o que é ser feliz. Discurso de Dilma, é ou não é verdade? Ok? Então preste atenção. Tá assim de gente que não sabe nem o que é feliz, e o dia que achar não reconhece. Entende? Tá igual as Maria, chega lá no túmulo, Jesus está lá, ela confunde Jesus com um jardineiro. Porque tem gente que não sabe nem o que é ser feliz, sabe? E eu vou te falar uma coisa: nesse mundo que nós estamos, a maioria de nós já temos o que precisamos para ser feliz. O problema é que esse mundo pós-moderno faz com que os outros tenham coisa que a gente não tem e nem precisa ter, mas nós fica com raiva dele ter e nós não ter e nós quer ter. Eu vou te dar um exemplo. Esse dia eu fui viajar, o cara me falou assim: pastor, eu tenho uma lancha, o senhor quer andar comigo na lancha? Eu falei: claro, irmão, vamos lá. Pensa num troço. Botou naquela lancha, falou: senhor, fica aí na frente e deita. Menino, mas pensa que ele ia assim. Eu falei: Jesus, que maravilha. Senhor, se o dinheiro é do Satanás. Satanás é esperto, hein? Porque esse troço, maneiro. Aí ele falou comigo assim: pastor, o meu jet ski tá parado ali, o senhor quer dar uma volta? Eu falei: querido, Deus me trouxe aqui para isso. Andei no jet ski. No final eu falei: cara, isso é maneiro demais. Ele falou: por que o senhor não compra um? Aí eu falei: cara, esse troço é caro. Ele me disse o preço. Eu falei: rapaz, eu vou comprar um troço desse. Nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei: vou comprar. Fui para casa. Cheguei em casa, falei com a minha mulher: querida, cara, andei num jet ski, pensa num troço legal. Eu vou comprar um negócio daquele pra gente. Minha mulher falou assim: Cláudio, para andar onde? Eu esqueci que eu não tinha um local para andar, porque eu cheguei perto de alguém que tinha algo que eu não precisava, mas achei que precisava. Entendeu? É nesse ambiente que nós estamos. O iPhone X era bom, até saiu o miserável do 11. E agora tem o Pro, o 11 Pro, que lascou o 11. Você está rindo de você mesmo? Você acha que você está rindo de mim? Hoje o que nós vemos são pessoas totalmente desalinhadas nas suas expectativas. Vão se relacionar com Deus e não fazem em seu relacionamento para com Deus um alinhamento de expectativa. Então, quando não acontece na vida dele aquilo que ele esperava que acontecesse, e é isso que acontece na maioria dos casais. Então, deixa eu falar uma coisa para você: você precisa alinhar. Você que já casou, porque você tinha que ter alinhado antes. Não alinhou, agora vai ter que fazer uma terapia de realinhamento. O troço é mais difícil. Pode comprar o que quiser, ir aonde quiser, voltar a hora que quiser. Agora casa. Fui ver um futebol dia de sábado. No final do futebol, um cara falou comigo assim: pastor, no último domingo desse mês, no último sábado desse mês, vai ter um churrascão depois do futebol. O senhor quer ir? Falei: claro. Futebol e churrasco depois, tô dentro. Só que aí eu lembrei de um negócio simples, um detalhe, irmão. Sou casado. Peguei o telefone e liguei para minha mulher. Falei: ô querida, tô aqui com o pessoal do futebol. Falou que no último do sábado desse mês vai ter um churrasco aqui com o futebol. Eu tô querendo vir. Ah, não pode não? Ah, não pode não, né? O que tem aí que não sabe? Há um chá de bebê? Não, mas chá de bebê não. Não gosto de chá de bebê não, cara, não. Ah, mas você falou que eu ia, né, com o pessoal da igreja. Não, tá bom, não gosto de churrasco não. Chá de bebê é maneiro, né? É, tá bom. Um beijo. Desliguei, olhei pro cara e falei: ô irmão, vai dar pra ouvir não.
Tem uma criança aí que nem fui eu que fiz, mas já está atrapalhando a minha vida. Eu não... Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não quer dizer onde vai, quanto custa, que hora vai chegar, você não deve. Porque casamento é uma sociedade, toda sociedade exige prestação de... Por isso é que criança não pode casar, porque não tem maturidade sexual nem emocional. Entendeu? Então você solteiro, deixa eu falar uma coisa para você. Casar é bom, é maneiro. Passar por essa vida e não casar é para poucos. Agora você tem que alinhar a sua expectativa. O solteiro pensa, a hora que eu casar, eu faço todo dia. Isso é palhaçada, isso. Se você soubesse a quantidade que nós faz, é na verdade. Vai arrumar outro motivo. Doideira. Outra coisa, a expectativa. Eu vou me casar para ser... faz isso não. E tem uns, eu acho maior barato, aqueles assim mais empolgados. Eu não quero me casar para ser feliz, eu quero me casar para fazer o outro. É pior que o primeiro. Deixa eu te falar, ninguém casa para ser feliz nem para fazer o outro feliz. Nós precisamos casar para compartilhar a felicidade que Deus já nos deu. Se você não for feliz na sua individualidade, você não vai ser feliz como casal. É assim. Entendeu? Então, para ser feliz, a hora que eu me casar, eu vou ser feliz. Casa! Ah, pastor, a hora que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Tenha! Pastor, a hora que eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. Compra! Pastor, a hora que eu me formar, eu vou ser feliz. Forma, pega aquele canudo e uau! Agora eu sou feliz. Quem te faz feliz é Deus. Deus é que te faz feliz. E quando você for feliz, você vai ser feliz onde? Em qualquer lugar, casado, solteiro, com sogra, sem sogra, você é feliz, é isso que você tem, certo? Hoje as pessoas, muito atrapalhadas em suas emoções, se casam, e pior, tem a turma que divorcia, casa de novo sem consertar o comportamento que causou o divórcio, porque a culpa do divórcio sempre é daquele que não está presente. Pode notar, é o doido nunca sabe que é doido. O cara vem andando na contramão, desviando dos outros. De repente, ele liga o rádio, tá lá a repórter: olha gente, cuidado na estrada, que tem um louco andando na contramão. Ele falou: nossa, é muita gente que tá andando. Então eu vou te dar uma notícia. Quer casar com solteiro? É bom. Com divorciado? Perigoso. Se o divorciado tiver filho, terreno minado. Se for viúvo, com muita cautela, porque é sempre o bom que morre primeiro. O ruim fica, Você tá rindo? Deixa eu te falar. Ah, pastor, não pode casar com divorciado. Divorciado, para mim, deveria casar com divorciado, porque os dois já vêm machucados de um troço anterior. Porque às vezes a mulher foi traída, casa com um cara que nunca casou, primeiro casamento, cara honesto, decente. A mulher transfere, cheira a roupa dele, me dá seu celular, mão na parede, encosta, abre as pernas. O cara fala: mas eu sou legal. Legal nada, homem nenhum é legal. Eu já tive um que me traiu. Esse dia uma irmã falou comigo assim: pastor, homem é tudo igual. Eu falei assim: senhora é rodada, hein? Conhece os homens tudo? Aí ela falou comigo assim: não é isso que eu estou querendo dizer. Eu falei: e nem eu, vamos voltar a conversa então. O que é isso? São pessoas sem alinhamento de expectativa, e quando enfrentam suas adversidades, acabam tendo sérios problemas. Vamos aqui? Naamã, só a gente mudar. Ele nutriu uma expectativa de que a cura dele iria acontecer de um jeito. Quando a expectativa dele não foi alinhada, o que aconteceu? Ele quer voltar para casa, leproso. Só não volta porque está em boas companhias. Então, em todos os ambientes, você entra para a igreja, você tem que fazer um alinhamento com o sistema da igreja, com o ambiente da igreja, com a liderança da igreja. É importante, certo? Gradativamente você expor quais são as suas expectativas, certo? No ambiente religioso, no ambiente corporativo, no ambiente familiar, é assim que funciona.
Só que hoje nós achamos que as pessoas devem saber o que é óbvio para nós. E não é assim que funciona. Ok? Então nós precisamos muito alinhar isso. Saber quanto custa. Quanto custa um casamento? Custa viver com a pessoa para sempre. Certo? Por isso que eu falei, ó, se vai casar com um divorciado que tem filho, tem que ter muita maturidade. Porque depois que tu casa com a pessoa, o filho da pessoa se torna seu. Não interessa se hoje ele mora com a mãe. Amanhã a mãe pode ter um problema e ele vai vir morar contigo. Eu vim aqui para dar notícia ruim também, ou não? Sim. Ué, o filho é filho. Ah, não, o filho dela é dela, não quero nem saber. Então não casa, porque não tem ex-filho. Filho é para sempre. É assim que funciona. E é assim mesmo. Você vai cuidar do menino, pagar o colégio, pagar a internet, pagar a luz, pagar tudo. E o dia que você brigar com ele, ele vai falar: não briga comigo, você não é meu pai. No dia do aniversário dele, o pai dele vem mascando um chiclete, não deu R$1. Chega na festa como se fosse o rei, olhando para sua mulher, que é ex dele, e falando para o menino: sua mãe tá legalzinha, hein? Que é isso aí, irmão? Pega para tu. Certo? Então as pessoas têm que estabelecer um alinhamento de expectativa para que as coisas possam fluir de uma forma diferente. Ok? Tudo isso pode começar a partir de uma boa escolha. Sim. Sabe? Entender, a Bíblia diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. Poxa, olha só, o que a Bíblia está falando? Case com alguém que professa a mesma fé. Isso não é garantia de sucesso de forma isolada, mas ajuda muito no conjunto. Por exemplo, católico tem que casar com católico. Quantos católicos temos aqui? Levanta a mão. Os católicos. Olha aí que maneiro. Louvado seja Deus, Deus te abençoe. Católico com católico. Os crentes, os protestantes, levanta a mão aí. Isso, aí. Crente com crente. Espírita, tem espírita? Levanta a mão aí, os espíritas. Cadê? Tem gente aí, glória a Deus, com o espírito. Tem macumbeira, a turma da macumba? Não ri não. Macumba é diferente de espiritismo. Se você não coloca tudo no mesmo saco não, que você não sabe o que está falando. Espiritismo é espiritismo, macumba é macumba. Tem algum muçulmano aí também aqui? Levanta a mão. Tem aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu sou tudo. Levanta a mão, quem é tudo? E isso, tem gente do tudo. Tem gente também que diz: quer saber de uma coisa, pastor? Eu não sou nada. Levanta a mão. É o mesmo pessoal que levantou do tudo, levantou do nada, está tudo certo. É uma confusão mental. Porque olha só que maneiro. Católico casa com católico. Os dois vão para a paróquia. Olha que beleza. Um leva o terço, o outro vai rezando Ave Maria. Que beleza. Os crentes, os dois vão para o culto. Um leva a Bíblia, o outro vai expulsando os demônios no caminho. Não é verdade? Os espíritas, os dois vão para a reunião. Um leva o copo com água, o outro a toalha branca. Que beleza. A macumba lá, os dois vão para a encruzilhada. Um segura no pescoço da galinha, o outro corta, não é verdade? Muçulmano, os dois vão para o atentado. Um monta a bomba, o outro explode. Mas pelo menos eles estão juntos. Ô, gente, isso é muito legal. Se nós aprendermos, sabe, a estabelecer uma boa escolha, então ajuda muito olhar. Sabe o que eu acho engraçado? Pastor, eu gostaria que o meu marido fosse a mesma coisa todo dia. Ele muda muito. E gente é uma pessoa a cada dia, porque a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, gente. Tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos muito bem, tem dia que nós estamos terríveis, tem dia que nós estamos maravilhosos, glória a Deus. Se a gente pensa um homem todo dia chegando em casa: boa noite, meu amor. Domingo, agora segunda: boa noite, meu amor. Terça: boa noite, meu amor. Quarta: ninguém aguenta.
Você é casado com uma pessoa, com um ser humano. Vai ter dia que ele vai estar introvertido, vai estar calado, vai ter dia que vai estar falante, tem dia que está mais amoroso, tem dia que o amor foi embora. É assim que funciona, sabe? Quem vai viver em família precisa. Agora deixa eu falar um pouco com você sobre deixar o lar de origem, que também é difícil, sabe? Casa, o brasileiro tem um mal. Ele costuma se meter na vida dos filhos depois que casa. Sim. A mãe quer dominar. O menino casa. E a mãe quer mandar nele depois de casado. É o filho da hiena. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois que você casou, a prioridade é a sua esposa. Se sua mãe vai na sua casa para desagradar a sua esposa, você chama sua mãe e fala: chega aqui, mãe. Amor, dá um beijo aqui no filho. A senhora não manda aqui não. Aqui é aquela mulher lá, entendeu? E ela é minha esposa. E se a senhora gostar dela, a senhora vem aqui nos visitar. Se a senhora não gostar dela, a senhora me espera lá que eu vou te visitar, porque abandonar a senhora eu não vou, porque eu te amo. Agora não vem se meter com a minha mulher aqui não, porque isso aqui é o reino daquela hiena ali. Sim. Estou cansado de ver gente que tem dificuldade para botar sua família de origem no lugar. Não pode acontecer nada que liga. Brigou com o marido. Mãe, ele gritou comigo. A senhora faz assim, engano. Sim. Quando você se casar, nunca more muito perto da família, nem muito longe. Muito perto eles vão todo dia. Muito longe eles vão para passar muitos dias. Não é verdade? É um sistema de defesa. Pastor, eu quero casar com alguém que já foi casado. Pode? O que você acha? Claro que pode. Pode. Todo mundo tem direito de refazer sua vida. Só que costuma ser mais doloroso. Por quê? Porque a pessoa já veio de um relacionamento falido, ou então ficou viúvo. E se você for casar com viúvo, olha direitinho, porque normalmente é o bom que morre primeiro. Quem fica é o ruim. Vai por mim, examina direitinho. Você quer se casar com alguém que foi traída no outro relacionamento? Não se espante se ela achar que você também é um traidor. Transferência. Aí depois vem reclamar comigo: pastor, ela pensa que eu sou o outro. Chega em casa, me encosta na parede, manda eu abrir as pernas assim. Ela é da polícia. Vai casar com alguém que tem filho? Pode, mas é mais caro. E depois que você casa, o menino passa a ser seu. Mesmo que não more contigo hoje, mas pode morar daqui a alguns anos. Eu já vi casos de pessoas que se casam com pessoas que têm filhos, e os filhos ainda são bem bebês. Normalmente sempre fica com a mãe. Quando fica, às vezes, adolescente fica rebelde pela ausência da figura paterna e de um poder mais austero. O que a mãe fala? Chega. Agora você vai morar com o seu? Quem é que é casado com o pai desse menino? Terrível esse garoto. A senhora. Não quero! Não quer. Não quer não. Pois é, querido. Não quer, mas vai. Ou então vai separar de novo. E outra coisa, quando fizer aniversário, você paga tudo. E o pai dele vem. Mascando um chiclete. Entra na sua casa, não deu R$1. E ainda fica de olho na sua mulher, que é ex dele, que agora você está cuidando e fazendo manutenções periódicas. Não é verdade? Aí ele olha e fala para o menino assim: sua mãe está legalzinha, hein? E o garoto fica torcendo: pega ela, pai, pega ela, querendo a restauração da família. Eu só queria que você botasse na balança. Eu falei que você ia estar arrependido de ter vindo nesse culto. Olha só, deixa eu terminar falando de filhos. Quem tem filho aí, levanta a mão. Pois é, bom, né?
Filho é uma bênção, herança do Senhor. Se você não tem, quando você tiver, 2 palavras vão ecoar na sua mente por longos meses, anos. Leite e fralda, leite e fralda, leite e fralda. Me parece filho de pato. Outra coisa, quando tá pequenininho assim, ó, sabe o dia que você quer fazer amor? Eles dormem não. O pai fica desesperado, faz essa criança dormir. E a mãe fica lá, dorme neném, dorme, né? Dorme que mamãe ainda tem um negócio para resolver ali. E o menino com o olho aberto diz, aqui que eu vou dormir. Esse cara quer pegar a minha mãe e quer botar um berço do lado do meu. Responda para mim aqui, quantos aqui furaram o pé com prego? Cortaram o pé no caco de vidro? Quantos aqui engasgaram com bala soft? Comeu aquele biscoitinho chamado Mirabel? Pirulito, zorro? Usou que chute? Teve bicho de pé? Tomou banho de rio? Subiu na árvore, o galho quebrou? Teve piolho? Você foi feliz, porque essa garotada não sabe nada de felicidade. Nós brincava na rua, eu não é? E a mãe falava, volta para casa antes de escurecer. E nós chegávamos em casa, finalzinho da tarde, com aquele cordão preto assim, no pescoço. E a mãe falava, vai tomar banho. E você falava, eu não sujei não, mas vou só lavar o pé. Você lembra de um amigo seu com síndrome do pânico? Tinha nada, menino. Tinha medo de nada. Nós tinha medo assim, nos troços perigosos, igual assim, uma mula sem cabeça. Mas também quem é que não vai ter medo de uma mula sem cabeça? Eu não. O velho do saco fazia sabão de nós, não é verdade? Nós contávamos história de fantasma na pracinha. E na hora de ir embora, os fantasmas iam tudo atrás de nós. Aí nós tinha medo. Quem aqui comeu carne de porco mergulhada na banha? Tinha colesterol, triglicerídeos, hipertensão arterial. Hoje o porco tem gripe, o frango está resfriado, a vaca ficou maluca. Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu estou trazendo à sua memória a sua felicidade. E sabe o que mais me entristece? Que você esqueceu de passar ela para os seus filhos. Os meninos ficam igual coelho, branco. Vê um pé de cana, pergunta se dá manga. Gente, nós não tínhamos nada. Quando eu era garoto, sabe o que falava? Que não podia tomar Yakult, mais de um, que fazia mal. Rapaz, eu sou tão traumatizado que lá em casa eu compro aquela embalagem, eu despejo tudo num copo assim. Eu tomo é tudo. Ô vida difícil. Hoje seu filho fala assim, é bife de novo? É ou não é? Nós, querido, nós não tínhamos. Quem aqui tinha em casa 150 canais? Televisão High Definition. Nós tínhamos o high do chuvisco. É ou não é? Alguém na janela gritando pro outro do lado de fora, girando a antena com bambu. Aê! Aê! Ô gente, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que nós esquecemos. Você ensinou seu filho a orar? Ensinou. Ele lê a Bíblia? Ensinou. Ele estudar? Ensinou. Só esqueceu de ensiná-lo a ser feliz. Perderam os valores. Valores que hoje eles acham absurdos. Quantas vezes chegávamos no mais velho e dizia para ele, bênção, Deus te abençoe, meu filho. Eu recebi umas dessas, pelo menos umas 10 vezes no dia. O pai chegava em casa e outra coisa, batia. Quem aqui apanhou? Levanta a mão. Você ficou doido? Virou serial killer? Não, olha você aí. Hoje pode bater mais não. O menino fica traumatizado. Ah, é? Ninguém criou lei quando eu apanhei. Agora na hora de eu bater é que é criar lei. Esse dia eu falei para meu filho,
eu vou bater em você. Ele falou, não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu não estou promovendo aqui violência. Não é isso não, violência doméstica. Mas crianças têm que apanhar. Nós apanhava. É ou não é? Se o pai ameaçasse a gente, ó, você vai sair comigo, se fizer bagunça, apanha. Se nós fizéssemos, chegava em casa, acontecia o quê? Hoje, as mães, ó, eu vou levar você, garoto, mas se você correr, se você fizer bagunça, eu vou te arrebentar. A criança, arrebentar. Aí ele faz bagunça, a mãe o que que fala? Eu te avisei. Bate? Que não corrige não. Não estou falando de espancamento, estou falando de disciplina. A Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, porque as crianças são doidas, ele precisa de uma vara para tirar a loucura. É a Bíblia, não sou eu. Sabe o que está acontecendo, gente? Nós deixamos os valores e estamos perecendo. Coloque os valores no seu casamento, querido. Aprenda a honrar sua esposa, aprenda a honrar seu marido, aprenda a honrar seus filhos com atenção, com limites. Você quando corrige um filho, isso é honra. Disciplinar o filho é honrá-lo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tacou fogo no índio lá em Brasília não foi ninguém de comunidade carente não. Foi filho de gente bacana. Quem espancou a prostituta na Barra da Tijuca não foi ninguém das comunidades carentes não. Foi gente treinada em lar abastado, mas sem limite. Você está entendendo? Então chame seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Vai brincar, se divertir, fazer seu culto doméstico, orar, jejuar. Mas mais do que isso, ensine seu filho a ser feliz. Porque não adianta nada eu abrir a Bíblia e citar um texto para ele e durante o restante do dia ele vê o meu mau comportamento. Por que esse menino não anda com Deus? Porque a senhora não anda, a senhora só vai para a igreja. A senhora não anda com Deus. Ah, criei meu filho na igreja e hoje ele desviou. O que aconteceu? A Bíblia não manda ser criado na igreja, manda ser criado no caminho do Senhor. E uma das etapas do caminho é a igreja. Eu fui num culto e no meio do culto, pastor, antes de passar a palavra para mim, o pastor falou assim, agora vamos no nosso anúncio. Entrou a Globeleza num telão desse, pelada, no meio da igreja, chamando assim a Globeleza, pintada. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. O Satanás apertou. Aí, um culto de família, a dona pelada. Falei, agora escandalizei, e a igreja toda. Aí o pastor vai pegar, meu amigo, Simonton subiu, pegou o microfone e disse assim, alguém se escandalizou com o vídeo? Ninguém falou nada, mas o escândalo era visível em todos. E ele disse, provavelmente vocês devem achar que isso não deveria estar passando aqui, porque aqui é a casa de Deus. Mas o mais engraçado é que isso passa quase 100 vezes durante o dia na sua casa e você não se escandaliza, porque lá não é a casa de Deus, né? Menino, pensa numa manada de avestruz. Nossa igreja começa no nosso lar. Entendeu? Então ame mais, divirta-se. Eu estou aqui, ó, quase uma hora falando com você só de coisa ruim, de forma boa, e você rindo. E olha que você está feliz pra caramba e seus problemas nem resolveu ainda. Por quê? Porque quem pode resolver é você, deixando os valores de Deus entrarem na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no tratamento com seus pais. É assim que funciona, sabe? Isso para mim é que é maravilhoso. Isso para mim é que é sensacional, sabe? É entender que a Bíblia tem princípios. Olha que meu pai casou 8 vezes. Me deram para 5 lados diferentes. Sabe com quem eu aprendi a ser marido? A Bíblia me ensinou a ser pai, porque eu não tive. A Bíblia me ensinou. Então, que nós sejamos ensináveis.
capazes de aprender e de colocar em prática. Você está num culto de família que pode mudar a história da sua vida. Sabe, essa Fiona que está do seu lado pode voltar como princesa. O Shrek ele pode sair daqui como encantado. E o burro, nem se fala, é na verdade. Então é isso. Diga para quem está do seu lado assim: você pode ser feliz ao meu lado. Isso. Eu vi gente fazendo assim, ó. Eu estou brincando. Deixa eu fazer uma coisa antes de terminar, porque eu queria dar uma palavra, porque não há culto sem oferta. E hoje nós vamos dar uma oferta por nossa família, já que é um culto de família. Mas eu queria, antes de você ofertar, e eu vou orar e vou estar encerrando aqui, eu queria ler um texto com vocês. Não precisa, é só capítulo 4 de Gênesis. Diz assim, o verso 3: e aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta, e atentou o Senhor para Abel e para a sua, mas para Caim e para a sua oferta não. Irou-se Caim, fortemente descaiu o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu? Preste atenção nisso aqui, porque para mim isso é libertador. Eu preciso de um envelope aqui, tá? Preste atenção. Olha que coisa estranha. Quem é o primogênito de Abel? Caim ou Abel? Caim. De quem foi a ideia de ofertar? Caim. Dos frutos trouxe Caim. O texto diz que por causa da oferta de Caim, Abel vai trazer a sua. Mas preste atenção, eu não queria nem que você ofertasse agora. Pegue só o envelope. Mas preste atenção nisso aqui. O texto diz assim: e o Senhor atentou para Abel e para a sua, mas para Caim e para a sua, ele não. Preste atenção. Antes de Deus aceitar a oferta, Ele aceita o ofertante. E o Senhor aceitou a Abel e a sua, mas a Caim e a sua, Ele não. Caim ficou irado e Deus falou com ele: por que você está irado? O que está acontecendo? Eu não estou olhando para a sua oferta, eu estou olhando para quem você é. Nunca tem a ver com a individualidade simplesmente das pessoas. Quando nós vemos Deus usar pessoas, essas pessoas são usadas para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Então eu gostaria que você entendesse isso. Será que nós estamos por detrás dessa escola? Há algum interesse que nós não colocamos para você, para ganhar um dinheiro seu, para tirar alguma coisa sua? Não, não tem nada a ver. Entendemos que você pode buscar espaço em outros lugares, treinamentos bons, ferramentas extraordinárias, mas é importante você entender, quando você vai para um ambiente de treinamento, de ensino, duas coisas podem acontecer se você não obtiver o resultado desejado. Primeiro, você foi atraído para um conteúdo ruim. Alguém usou o marketing e o marketing foi tão bom que conseguiu te vender uma mentoria, conseguiu te vender um curso, conseguiu levar você para um ambiente onde o que você foi receber lá foi quase nada. Ou então, o segundo motivo de pessoas não conseguirem o resultado é porque não houve o engajamento necessário para que você mudasse a sua história. Às vezes as ferramentas são boas, mas não há um comprometimento com aquilo, certo?
O Alex disse algo que eu sempre levo comigo. Quanto mais cedo você fizer o que você precisa, mais cedo você vai poder fazer o que quer. Pessoas que começam a fazer cedo o que precisa, abrir mão do que quer para fazer o que precisa, pode ter certeza que essa pessoa, de forma muito prematura, vai poder se dar o luxo de fazer o que quer, mesmo que ele continue fazendo o necessário, certo? Inevitavelmente ele poderia parar e simplesmente fazer o que quisesse, formatar o seu horário de trabalho, se trabalha de forma presencial ou home office. Ele pode discernir que tipo de metas ele vai estabelecer para seus negócios. É assim que funciona. Quando o assunto é dinheiro, nós temos um problema. Em algum momento da história, alguém demonizou o dinheiro, certo? Mediante a fé. Então alguém vendeu a ideia que se o cara vai morar pro céu ou no céu, não pode ter dinheiro, porque dinheiro e Jesus não andam juntos. E quebrar isso é muito difícil, tá certo? É um grande desafio. Num ambiente onde a estrutura religiosa montada foi católica, então inevitavelmente, certo? Toda a história da pobreza se ramificou no nosso ambiente cultural, tá certo? Impedindo as pessoas de conseguirem o sucesso econômico. E nós também, já de um tempo, lutamos contra o sistema socialista comunista com desejo de ser implantado na nossa nação, o que inevitavelmente precisa de um povo que não consiga gerenciar suas economias, suas finanças, porque quem administra bem dinheiro não precisa do sistema político de assistencialismo. Então nós também somos um problema, certo, para o sistema político, quando motivamos as pessoas a vencer, tá certo? Mas hoje eu quero falar com você sobre o empreendedorismo e a Bíblia. Eu quero te dar algumas informações, certo, que podem ser preciosíssimas ao longo da sua caminhada. A minha proposta é conversar com vocês sobre ideia. Repita comigo, ideia. Realização. Repita comigo, realização. Recursos. Trabalho. Administração e fé. Tá certo? Eu quero te ajudar biblicamente, te dando algumas informações, certo? Que leve você para a sua realidade. É importante você, quanto mais rápido você conseguir enxergar a sua realidade. Por exemplo, eu tenho hoje aqui uma pessoa que tem 7 funcionários e fatura em média R$450 mil por mês, com 7 funcionários. Isso significa, está dentro da pesquisa do Diogo, certo? A turma que tem menos de 10 funcionários. O cara com 7 funcionários tem uma arrecadação mensal, em média, de R$450 mil, tá certo? O que indica que esse cara pode ser considerado alguém pequeno? Não. A empresa dele pode até ser vista como uma empresa pequena, é ou não é? Mas na verdade ela é uma grande empresa. Então é importante nós entendermos isso. Então eu quero começar com uma coisa que é importantíssima: você entender o que é empreender, tá certo? A palavra empreender, de uma forma muito simples, ela tem a conotação de realizar, de tornar uma ideia em algo verdadeiro e de fato, em consumar. O indivíduo só pode ser considerado um empreendedor de verdade quando ele consegue fazer as coisas acontecerem. Empreender é realizar. Quem não realiza não pode ser chamado de empreendedor. E eu vou te mostrar esse caminho, certo? Bíblico. Então coloque Êxodo
25, 9. Presta atenção. Êxodo 25, 9. Olha só. Conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Deixa eu te explicar algo biblicamente que precede, certo, a realização, o empreender, a ideia. Nem todo empreendedor, nem todo indivíduo que vai fazer acontecer, ele é dono da ideia, ele é dono do projeto. Às vezes a pessoa é extremamente criativa. São pessoas cujas as ideias, certo, borbulham. A criatividade é algo que está dentro dela, mas ela nunca consegue realizar quase nada, ou basicamente nada, porque, na verdade, ela é apenas um idealizador e não um realizador. E às vezes você vai pegar um empreendedor, alguém que realiza, mas não tem ideia. A pessoa é extremamente limitada. Esse é um texto interessante, porque esse é um texto que fala de uma ideia que precisa tomar forma. Quem está dizendo esse texto é Deus. Deus está dizendo: conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo você vai fazer. Olha o que Deus está conversando com Moisés. Deus está dizendo para ele: eu tenho uma ideia, eu vou te dizer o que eu quero, eu vou te dizer como eu quero, as cores, as medidas, os formatos, os propósitos, eu vou te dar toda a informação, mas eu não vou fazer. Aqui nós vemos que a ideia precede a realização. Então é muito importante as pessoas terem uma ideia, certo? Bem formatada, bem estabelecida, certo? Se você não tem uma ideia bem estabelecida, inevitavelmente isso pode fazer com que seu projeto não vá muito longe. Ele não tem consistência. Se você observar e depois ler em casa, eu te sugiro que leia, para você ver tudo que Deus vai falar do tabernáculo. Eu quero dessa cor, eu quero dessa medida, eu quero dessa madeira, eu quero ouro aqui, eu quero aqui, certo? A roupa de quem vai entrar tem que ser desse jeito, o peitoral tem que ser assim, as pedras tem que ser posicionadas todas dessa forma. Observe que isso vai se tornar uma realidade, mas antes de se tornar, era apenas uma ideia. Eu conheço gente que é muito criativo. Aliás, eu tenho um conhecido, hoje ele mora nos Estados Unidos, e um dia ele me disse muito frustrado: cara, eu estou cansado, não vou dar mais ideia para ninguém, porque eu tenho uma ideia, quando eu vou compartilhar minha ideia, a pessoa vê que a ideia é boa, certo? Ela diz que vai me levar com ela quando a ideia se tornar realizável. Sabe o que ela fez? Ela pegou minha ideia, certo? Levou minha ideia, realizou minha ideia e não me deu nada. E isso não aconteceu uma ou duas vezes, não. Já aconteceu um montão de vezes. E quer saber de uma coisa, pastor Cláudio? Eu não dou nenhuma ideia mais para ninguém. Eu falei: o dia que você parar de dar de ideia para os outros, certo? As ideias não vêm mais. Elas só vêm porque você entrega. E quando você entrega, uma nova vem. Então, ou você aprenda a identificar algumas pessoas que eu vou falar, porque tem gente que borbulha ideia. Você já deu alguma ideia boa sua, que virou sucesso na vida dos outros, que os outros foram e te deixou para trás? Levanta a mão, quem já fez isso? Isso, Deus te abençoe. Já vi que você é uma pessoa da ideia, certo? Então você olha esse texto: conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, certo? Você vai fazer desse jeito. É como o texto, certo? Ou seja, Deus vai dar a ideia, e agora alguém vai ter que fazer isso se tornar realidade. Esse alguém é o Moisés. Nós vamos ver mais à frente. Mas é importante, porque se você é apenas o dono da ideia,
mas não consegue tornar ela uma realização, a probabilidade de ser um negócio. Talvez você só esteja aqui na escola de negócio para você conseguir armar uma conexão com alguém que faz as coisas acontecerem. É muito comum a pessoa ter a ideia, aí ela trabalhou 30 anos numa empresa, aí ela pega a indenização dela toda, enfia numa ideia que é boa, mas não tem poder de realização. Ela não foi preparada para ser um realizador, para fazer as coisas acontecerem, certo? Aqui na escola de negócios você pode pegar ferramentas. A proposta é fazer você uma pessoa extremamente criativa, capaz de fazer a sua criatividade se tornar realidade. Por isso é uma escola de empreendedorismo, uma escola de negócio, para que você aprenda a fazer as coisas funcionarem. Preste atenção. Moisés é ele. Coloca por favor Êxodo 25, 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha só, a ordem foi dada a um empreendedor, alguém que era capaz de realizar. Deus dá a ideia, Moisés vai estabelecer a execução daquela ideia. Você precisa entender, e aqui nós vemos dois perfis: o perfil do que realiza, mas muitas vezes não tem criatividade, não tem ideia ou não tem outras coisas que eu ainda vou abordar. Mas tem gente aqui que qualquer ideia que você dê para a pessoa, qualquer uma, tem gente aqui que se você falar que quer vender picolé, você vai vender mais picolé e vai ganhar mais dinheiro do que se você estivesse trabalhando de CLT. Você pode não enriquecer, mas você vai levar a sua vida para outro padrão. Quando você encontra um realizador, meu filho, o realizador, ele vende qualquer coisa, é ou não é? Ele faz acontecer. Agora você também precisa saber se o que você quer fazer vai levar você para os números que você gostaria de ter. Eu acho que um bom começo para a maioria de nós é olhar a nossa realidade. Eu vivi 13 anos da minha vida ganhando 2,5 salários. Criei meus filhos, certo? Não passei necessidade, ok? Eu vivi minha realidade. Meu filho estudava num colégio particular. Quando eu fiquei desempregado, o que aconteceu? Eu fui lá e tirei meu filho. Na metade do ano consegui outro colégio para ele estudar? Sim ou não? Não, ele perdeu o ano. Morreu? Eu fiquei devendo o colégio da criança que eu não podia pagar? Não. Hoje está formado. Você consegue entender? Encarar a sua realidade é muito importante. Olhar para o momento que você está vivendo. Hoje as pessoas parecem que vivem de ilusão. Então é importante você... Quem eu sou? Eu sou um realizador que não tenho ideia. Eu sou uma pessoa que tem ideia, mas não tenho poder de realização. A maioria das pessoas se encaixam nesse perfil, certo? É como se alguém olhasse aqui para Xerém e dissesse: já pensou aqui, Alex? Não tem um restaurante árabe em Xerém? Pô, olha um mercado aberto. Quer investir no meu restaurante árabe? Vai dar certo? Qual é a probabilidade desse troço dar certo? Isso é uma ideia de jirico. Pare e pense. Então você tem que entender como as coisas funcionam, certo? Deus pegou alguém. Sabe quem é esse cara? Moisés. Deixa eu te explicar quem é ele. Ele é um cara treinado no Egito, a maior escola da época. Você sabe quem é esse cara? Um cara que foi treinado e estudado para se tornar um faraó. Você acha que Deus mandou um Zé Ruela, um borra-botas construir? Não. Pegou alguém altamente preparado, altamente capacitado, certo? Alguém que seria capaz de fazer as coisas acontecerem, tirar uma ideia do papel, ok? E colocar num ambiente realizável. Então o segundo passo é a realização. Vamos para o terceiro? O primeiro é o quê? Eu preciso de quê? De uma ideia. Uma ideia pode valer mais que 1000 dias de trabalho. Se tem uma coisa que eu te recomendaria
a pedir a Deus é uma ideia. Olha que eu sou pastor, pelo menos acho. E deixa eu te explicar uma coisa. Eu não queria e não quero depender economicamente de uma igreja. Então, eu precisava de uma ideia. Eu falei com Deus: Senhor, me dá uma ideia, algo para eu fazer. E sabe que ideia entrou na minha cabeça? Você já é engraçado. Por que você não faz stand-up comedy? Primeiro, porque não tem pastor nenhum fazendo isso. E segundo, que eu também não sou engraçado a ponto dos outros pagar para me ouvir. Não parecia loucura? Mas eu acreditei que dava para fazer. Hoje eu falo em média, por mês, talvez entre 18 e 1.000 pessoas por mês pagando para assistir as palestras e os stand-up. Uma ideia que na hora que bateu na minha cabeça, eu nem contei para ninguém, porque era tão doida. Então, você acredita que Deus pode te dar uma ideia que pode mudar a sua vida? E melhor, pensa, gente, eu vou falar para todo mundo, para eles sorrirem, se divertirem. Eu ainda estou alegrando os outros e os outros me alegrando. Olha que coisa legal. Você viu a oração do Diogo? É isso aqui. É o desejo de ver você crescer, de você prosperar. E quando isso acontecer, que você caminhe conosco para a gente aproveitar do seu dízimo. Tá certo? Mas é importante, realização. Terceiro, diga, recursos. Isso. Porque não adianta nada uma ideia com o poder de realização sem recursos. Você vai precisar disso. E eu vou te mostrar isso biblicamente. Está aqui, ó, Êxodo 25, verso 2. 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Põe o 3. Esta é a oferta alçada que receberei deles: ouro, prata e cobre. Vamos lá. E azul e púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, ó, pele de carneiro, tinta de vermelho, pele de texugo, madeira de acácia. Vamos embora. Vamos lá. Azeite, certo, para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso. Vamos lá. Pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode, para o peitoral, certo? Vamos embora. Bota aí. E me farão um santuário e habitarei no meio. Então preste atenção, porque aqui nós já temos as três coisas. A ideia, que é construir um santuário. O empreendedor, que é Moisés, um homem capacitado para realizar. Mas agora precisa de um recurso. E o recurso está aqui. E eu quero que você preste atenção na variedade dos recursos. Você leu ouro, prata, bronze, madeira, pele, tecido, pedra. Tudo isso foi trazido como recurso. Mas não tem tabernáculo ainda. Só tem recurso. Do mesmo jeito que tem gente que tem ideia e não tem recurso, tem gente que tem recurso, mas não tem ideia. Tem gente que tem recurso, pode ter ideia, mas não é um realizador, não é um empreendedor. Tem gente que é um empreendedor, mas não tem recurso. Você consegue entender que às vezes o que você tem não é suficiente? E talvez essa escola, esse encontro, essas lições que você vem aprender aqui, tem a ver com que nesse meio tem alguém que não tem o que você tem e que tem o que você não tem. O que nós chamaríamos de uma sociedade, de alguém que ou pode caminhar com você, ou pode contribuir com o seu crescimento, certo? Em áreas cujas quais você é deficiente. Certo? No momento em que o Sebrae estiver aqui, pessoas muito mais qualificadas do que eu, que esse não é meu ambiente, podem estar. E homem de negócios aqui, certo? Pode te auxiliar com isso. Mas recursos, você vai precisar de recursos. E aqui você vai ver aqui em cima modelos totalmente diferentes. Meu modelo de negócio é altamente conservador. Minha forma de colocar dinheiro é extremamente conservadora, certo? Eu sou o único modelo? Não. Você vai ver gente aqui arrojada,
Gente que monta 3, 4 negócios, que tem margem de perda, que sabe o que pode perder, onde pode perder. A hora de dizer, isso aqui não dá mais para eu colocar meu dinheiro, certo? São pessoas que diversificam. Então, quanto mais rápido você descobrir quem você é e quanto de recurso você tem, porque às vezes, eu vou te dar um exemplo. Quando meu pai estava vivo, eu chamei meu irmão. Meu pai precisava de cuidado. E eu chamei um dos meus irmãos e disse para ele: cara, vamos fazer o seguinte, meu pai precisa de 2 recursos: dinheiro e tempo para estar com ele. Você tem tempo, mas não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas não tenho. Olha só, dava para a gente fazer uma parceria muito boa para cuidar do meu pai, certo? Porque meu irmão tinha um recurso que eu não tinha, eu tinha um que ele não tinha. Então deu para fazer uma parceria para que meu pai tivesse o cuidado e assistência que precisava. Então recursos, eles são importantíssimos. Não existe negócio sem recursos. Uma ideia, uma realização, ela vai precisar. O tamanho do recurso, eu não sei. Eu sei que a grande maioria aqui, pelo ambiente que nós estamos, provavelmente recursos também pode ser um grande problema, certo? O Diogo estava falando de gestão aqui, a dificuldade que as pessoas têm de estabelecer, né, o que é pessoa física de pessoa jurídica. E muitas pessoas montam um negócio e não faz distinção entre o que é o capital da igreja, o que é todas essas coisas. Essa é uma proposta nossa de equipar você, certo? Para que você entenda sobre recursos. E eles são importantíssimos. Se você negligenciar isso, inevitavelmente seu negócio, certo? Independente, né, de quem coloque recurso. Aliás, se um dia você for chamado para colocar recurso num lugar, por favor, tenha muito cuidado, porque você pode perder o amigo, o parente e o dinheiro. Eu vejo gente que provavelmente já sofreu com isso, certo? Mas, então nós precisamos de uma ideia, está lá, a ideia está na mente de Deus. Vamos construir um tabernáculo, está certo. Mas quem vai construir? Deus não vai. Então eu preciso de um empreendedor, alguém que faça a ideia se tornar uma realidade. Então tá bom, eu já tenho a ideia e já tenho o empreendedor. Então agora eu preciso dos recursos. Então eu vou atrás dos recursos, tá certo? Eu recomendo, pelo meu estilo, certo? Eu sou da tese de que quem nasce grande é monstro. Então eu acho que você pode ir construindo uma coisa que vá crescendo gradativamente. Qual é o grande problema da maioria de nós? É que começamos tarde demais. E quando começamos tarde demais, temos a necessidade de uma velocidade perigosa. Entendeu? Esse é que é o problema. Hoje você vai lidar com gente que precisa ganhar muito mais do que o seu negócio ou o seu trabalho vai lhe oferecer. Essa conta acaba não fechando, e se você não pisar no freio, ok? Para entender a importância dos recursos, você pode se dar mal. Quarto, trabalho. Eu não vou usar texto agora para acelerar, mas preste atenção. Jesus disse algo muito poderoso: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Preguiçoso vai aprender com a formiga, é o que a Bíblia nos ensina. Mas preste atenção que essa questão de trabalho dentro do texto, ela é bem interessante. Porque preste atenção, Deus, para realizar o tabernáculo, a construção do tabernáculo, Ele tem o Moisés, beleza. Mas a oferta pedida por Deus foi específica: me tragam ouro, me tragam prata, me tragam bronze, metais.
me tragam peles de animais que deverão ser tingidas, me tragam madeira, me tragam pedras valiosas. Observe que para Moisés realizar aquilo, ele vai precisar de pessoas habilitadas para lidar com aqueles materiais. A mão de obra, esse talvez seja um dos maiores desafios hoje. O Diogo também estava falando disso aqui, certo? Meu pai foi pedreiro, meu sogro foi pedreiro, eu fui pedreiro, trabalhei de pedreiro em São Paulo. Hoje eu posso falar para você, eu entendo um pouquinho de obra, mas o cara que eu treinei para pedreiro, você sabe, hoje dificilmente você vai achar no Rio de Janeiro um pedreiro como o meu pedreiro. Trabalha há 22 anos para mim. Nós estamos 22 anos juntos, certo? Um cara que eu treinei, isso aqui faz parte basicamente da minha família. A mãe dele está sendo operada em Vassouras, foi operada, ele está lá, é alguém que sabe que a gente criou uma conexão. Mas é muito importante nós entendermos sobre trabalho, mão de obra, que é nosso, que é daquela pessoa que vai estar nos representando. Esse é que é o problema, certo? Um colaborador seu, ou você, ou seu marido, eu não sei, uma empresa familiar, 2, 3 pessoas, não interessa. A gente não está falando aqui, certo, simplesmente do tamanho final do seu negócio. Nós estamos numa escola, o que indica que você pode estar no começo. Então não tem vergonha nenhuma e você chamar de uma empresa, certo, algo que tenha 2 ou 3 pessoas, simplesmente. Mas a proposta é gerar em você uma responsabilidade de trabalho, entendeu? Força para trabalhar, para se dedicar, para ir adiante, certo? Para entender que para que o seu negócio dê certo, você vai precisar de uma excelente mão de obra. E se o seu negócio não tiver sequer a sua excelência, como é que vai acontecer? Eu não preciso ser bom em tudo. A igreja é um negócio? Não, mas ela precisa funcionar. Eu consigo fazer esse ministério funcionar? Até consigo, mas não consigo igual eles. Eu não consigo, certo? Eu tenho gente aqui preparada para fazer aquilo que eu não sei fazer com maestria. Eles vão falar, né, sobre temáticas aqui, vão lidar com situações que eu entendo pouquíssimo e que eu sento para ouvi-los porque são autoridades. A minha área é a da pregação, é a Bíblia. Nessa área eu me desenvolvo bem, eu entrego bem, certo? Minha agenda hoje, eu perguntei ao Eduardo, eu acho que ele devia estar brincando, mas em média hoje eu recebo de 60 a 80 convites por dia, certo? Para falar em diversos ambientes. Mas quando eu vou, a minha roupa me vende, o meu humor me vende, a minha educação me vende. Hoje eu não tenho tempo mais de dizer sim para ninguém. A minha agenda está fechada, e se eu quiser fechar para o próximo 3 anos, ela vai estar. Mas o indivíduo que me convida hoje e eu não posso atendê-lo, eu não digo para ele um não. Não é assim que funciona. Não é assim que o indivíduo que está lá na ponta do telefone ou para responder o e-mail, não. Porque o cara que eu não atendo hoje, provavelmente é alguém que amanhã eu vou atender. Então tem que ter educação, tem que ter respeito, tem que ter cuidado. Não é porque eu estou vivendo um momento bom de ascensão que isso tem tendência a durar para sempre. Então, que tipo de trabalho você oferece para o seu negócio? Que tipo de atenção, certo, você oferece para o seu negócio? É importante. É importante que você esteja à frente de tudo isso, primeiro a chegar, último a sair, certo? Mas tem que ser desse jeito. Tem que fazer hoje o que é preciso. O que é preciso. É assim que funciona. Se você não tiver condições de fazer isso, é melhor ir para o CLT. Vai por mim. Porque para montar um negócio, certo, que te faça sofrer, ok? Que você sempre vai se sentir angustiado, apertado,
ok? É melhor você ir para um ambiente confortável, se é que eu posso chamar isso de conforto. Mas o trabalho, ele é importantíssimo. Então eu preciso de uma ideia, eu preciso de um realizador, um empreendedor, eu preciso de recursos, eu preciso de trabalho, mão de obra para a área que eu vou atuar. Quinto, eu preciso de administração. Olha, eu gosto muito de falar da nossa realidade, até porque isso aqui acontece no ambiente da igreja. A igreja tem 12 anos, vai fazer 12 anos, certo? Durante 5 anos, nós ficamos, desde quando a igreja começou lá, economizando, guardando dinheiro, para que uma hora nós conseguíssemos iniciar uma obra. Hoje nós temos aqui, passa aqui por domingo, aproximadamente 1.300, 1.500 pessoas nos 2 cultos. Nós temos aqui 6 ou 7 colaboradores ou funcionários, como queiram chamar. A nossa forma de administrar sempre foi muito realista. Eu vou dizer algo que é meu, porque eu estou aqui com a palavra, eu posso dizer: dinheiro para mim se ganha primeiro para se gastar depois. Eu não gosto do ambiente onde pessoas gastam para depois. Eu não sou assim, eu tenho amigo que é. Tem uma turma aí arrojada que o cara não quer nem saber. Manda a bala, ok? E faz as coisas acontecerem. Mas não é o meu modelo.